E o Ceará foi com todo mundo, tá? Com todo mundo que tem à disposição. O Ceará viajou no início da manhã de hoje. O Ceará com muita seriedade para a competição. Tricampeão, o time que está sempre chegando, Caio e Renato. Importante que o Ceará realmente dê a importância necessária para a Copa do Nordeste. Se a CBF não dá, problema é da CBF. Mas os clubes e a torcida, a gente que faz a Copa do Nordeste, a gente precisa encarar com muita seriedade, porque, embora haja um hiato de 3 meses, é um jogo muito importante amanhã. É verdade, dá pra dizer que não é todo mundo, o Matheus Bahia ainda tá lesionado e o Lelê ficou de fora. Eu falei que era todo mundo que estava à disposição, e né? o Lelê que entrou contra o Botafogo e também tá fora. Mas o torcedor em casa deve estar muito chateado com o Lelê. O Romulo ainda. volta, por exemplo. Tá falando do tipo, pode ir, não tem problema. Eu costumo falar uma coisa, muita gente pensa que o status do Ceará dentro da região Nordeste mudou quando o Ceará subiu para a Série A em 2009. Eu sempre bato na tecla que o status do Ceará mudou com a Copa do Nordeste. Ele em 2013 chegando na semifinal, 14 a final, 15 sendo campeão pela primeira vez e depois virando um habitual das fases finais da competição. Então esse é o tamanho do peso do legado que a Copa do Nordeste tem para o Ceará. Tem que levar muito a sério. Analisando, obviamente, esportivamente, hoje a prioridade é você se manter na Série A. Isso ninguém discute. Seria de acordo também com a Copa do Brasil, se o Ceará tivesse passado de fase. Mas num cenário em que o Ceará vai jogar contra o Sampaio, vai passar um par de tempo sem jogar, e é uma partida que vencendo você se classifica, ainda pode melhorar a sua posição, o primeiro lugar é praticamente impossível, mas pode pegar um segundo lugar, que significaria, quer queira ou não, com todo respeito ao Ferroviário, um adversário mais frágil na próxima fase, jogando em casa, em todo um contexto diferente, é para ir com quem tá de melhor e depois dar descanso pra galera antes de voltar após o Mundial de Clubes. Então já sabe, né? Sábado, amanhã, a Copa do Nordeste volta e amanhã tem Sampaio Corrêa e Ceará aqui na Jangadeiro. Copa do Nordeste, sua sumida. O maior campeonato regional do país está de volta. E o Vozão de olho nas quartas de final. Mas para chegar lá, tem um desafio em São Luís. Sábado, às 5:30 da tarde, Sampaio Corrêa e Ceará. Copa do Nordeste no SBT. A Copa dos Clássicos é aqui. Amanhã, 5:30 da tarde, tá? Então lembra para todo mundo que amanhã o Ceará joga contra o Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste. É a última rodada desse grupo B pra gente definir. O grupo A tá definido, daqui a pouco a gente vai relembrar. Bora relembrar também, Renato, como é que é a caminhada do Ceará até aqui na competição. O Ceará que tem, como a gente falou, muita tradição e deve se classificar mais uma vez para a fase de mata-mata da Copa do Nordeste. O Ceará faz uma boa Copa do Nordeste, né? O Ceará briga ali nessa parte de cima com o Bahia, né? Os dois grandes favoritos ali à competição. Tem esse jogo que talvez seja o jogo assim mais questionável da temporada, o jogo contra o Náutico. Uma partida muito ruim da equipe do Ceará quando ele perde, mas daí pra frente ele engata uma sequência de bons resultados, nem sempre com atuações tão marcantes, mas com resultados consistentes, vitórias no PV, vitórias no Castelão. Depois vem a chegada também do Pedro Raul, que acabou gerando alguns resultados também positivos. Aí é um tropeço, inclusive, contra o Confiança, um empate na Arena Castelão. Mas, de forma geral, é um Ceará que chega na última rodada dependendo só de si, contra um adversário que faz a pior campanha entre os 16 clubes que jogam a Copa do Nordeste. E vocês falavam aqui sobre a questão da prioridade. Será que o Ceará vai levar a sério a Copa do Nordeste? A Copa do Nordeste é um dos maiores campeonatos que o Ceará disputa. E quando o jogador assina o contrato, ele vem sabendo que ele vai jogar a Copa do Nordeste. Não é uma competição assim, se der, joga, se der, não joga. Na Copa do Nordeste é importante, inclusive, para a competição, para dar ritmo. E como o Caio falou, tá finalizando esse ciclo. Joga todo mundo, depois vai descansar e volta todo mundo para a reta final da Copa do Nordeste. Terá um mês ali, né, por conta do Até Mundial. mais, dependendo do que acontecer no dia 12. E não pode dar sopa pro azar. Tem que vencer o Sampaio Corrêa para não depender de ninguém. Então tem que levar o que tem de melhor mesmo. Acho que o Ceará toma uma decisão correta. Minha gente, amanhã tem Ceará e Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste. E aí a gente precisa refrescar sua memória. Afinal de contas, faz 3 meses, né, do último jogo do Ceará. Você lembra qual foi o último jogo do Ceará? Manda aqui, ó. Não vai jogar no grupo, não, tá? No WhatsApp agora. Agora, no WhatsApp. Qual foi o último jogo do Ceará pela Copa do Nordeste? Quem acertar ganha o cheiro do Renato. É pouco. Porque não é fácil, né? É raro. Bora para acompanhar aqui, ó, como é que o Ceará se classifica. Como o Ceará se classifica? Vencendo, obviamente, se classifica. Mas existem outros cenários também aqui na tela, ó. Se vencer o Sampaio Corrêa, simples, né? Vai lá e se classifica. Caio e Renato,
pode até se classificar perdendo. É. Um empate é provável que também será se classifique, né? O empate, como a gente vê, o Náutico não pode vencer o Bahia por mais de 4 gols de O diferença. que não vai acontecer. Exato. Não E vai aí, acontecer. Perder ainda é uma combinação maior, né, Renato? O Náutico, por exemplo, vai com o time completo. O Bahia não. É um detalhe, mas acho que também o Bahia não perde dessa diferença. E aí, se perder, é que complica um pouco mais, né? Porque aí tem O Náutico combinações... não pode vencer o Bahia. Aí o América, o América tá aí porque a gente tem que colocar, porque existe Só a possibilidade matemática. Né? Mas é mais o Náutico. O América hoje tem um saldo de 6 gols a menos do Ceará. Então, o Ceará tem que perder. Aí passa, se perder no mínimo é 1-0. Então Ok. fica 5. Aí ele tem que tirar essa diferença de saldo ganhando do CSA para ultrapassar o Ceará. O jogo e é, ainda o jogo é em Náutico... Natal, né? E aí, da Arena Dunas. E além disso, pro América, o Náutico também não pode ganhar. Então a situação do América é bem delicada. O rival mesmo é o Náutico. O CSA, por exemplo, precisa garantir a segunda colocação do grupo, que é hoje, talvez, o lugar do grupo B mais desejado, né? Porque pega o único time que não é da Série A do Campeonato Brasileiro do Grupo A, que é o Ferroviário, né? Exatamente. O grupo A já está definido. E a gente vai ver agora no chaveamento. O grupo A está definido aqui, ó. E aí fica só esperando ao final do jogo amanhã. Ao final do jogo amanhã, a gente vai saber quem serão os adversários de Fortaleza, de Ferroviário, Sport e Vitória, né? E além disso, a gente já tem um desenho do que pode acontecer de semifinal, por exemplo. Por exemplo, se o Ceará se classifica, por exemplo, em terceiro, existe a possibilidade de um clássico rei na semifinal. Se o Ceará se classificar em segundo, ele vai para o outro lado da chave, vai pegar o Ferroviário e aquele eterno sonho de um clássico rei na grande decisão permaneceria vivo. Então, isso amanhã, por volta ali de 7h30, a gente já vai saber direitinho. O Ceará, por exemplo, para mim, a luta seria chegar nessa segunda colocação aí. Pegaria para mim uma sequência menos complicada, não só pelo Ferroviário. Acho que hoje o Vitória talvez viva um momento melhor do que o do Sport, mas não deixa de ser pesado, né? Qualquer um desses dois. Então, se puder fugir E ali... seria um jogo aqui em Fortaleza, tem esse contexto Exato, também, claro, gente. um Provavelmente no jogo PV, só. mas é um jogo só, no PV, então é como se você jogasse em casa. Não, se ele passar em segundo é no Castelão, não? É verdade, é no no Castelão, Castelão, verdade. não, O você mando passa é do em segundo, Ceará. é Castelão. Desculpa, ato falho. E aí depois ele vem enfrentar a Vitória, o quarto colocado do mesmo grupo, né? Que pode ser tanta gente, Confiança, CSA e Pode ser tal. Náutico, é porque né? a gente falou do Náutico em relação ao Ceará, mas ele pode ultrapassar Exato, outros é times. claro. Exatamente.